Tetê, Gilce, Lúcia, Elizabeth, Dulce, Liliana, Márcia, Carla, Leda. Bom, esses são os nomes de algumas mulheres que comandaram o Sem Censura, que é um dos mais longevos programas da televisão brasileira. Jornalistas, profissionais, apresentadoras competentes. Eu queria mostrar para vocês um VT das apresentadoras. Olha só. Está entrando no ar mais uma edição do Sem Censura, um programa jornalístico ao vivo, onde você também participa e dá sua opinião. A nossa preocupação é questionar os problemas, buscar a verdade, encaminhar suas queixas e procurar soluções. Nossos convidados já estão a postos para discutir. Sem Censura. Ai, gente, a voz da Talula. A Talula, gente. A Talula é a voz da TV. Ela que fazia todos os jogos. Gente, que delícia. Que emoção, Ai, que coisa linda. Ver essa abertura de Sem Censura. Ah, eu adorei. Eu posso pedir licença aqui, olha. Isso aqui é uma relíquia que eu tenho de Sem Censura, que eu guardo com o maior carinho. Foi feito... Tá na parede da sua casa? Na parede da minha casa, no meu escritóriozinho que eu tenho em casa. Foi o Chico Caruso quem fez pra mim, olha. Aqui no Sem Censura, eu ainda fiquei danada porque ele botou minha perna bem gorda, que eu tive um filho atrás do outro aqui, ó. Mas eu me achei linda aqui. Tá linda, a franjinha, linda. A gente tinha neles, o Borjalo não fez? Caricatura sua, não fazia? Tem o Borjalo. É uma crônica sobre Sem Censura. E o Drummond de Andrade. O ato da Távola também Acho que da Távola, maravilhoso. A Globo inteira assistiu, o Boni ligava, pedia para procurar o papagaio dele que sumiu. Um monte de coisa assim. Era muito impressionante. Aliás, a gente falou de duas coisas sei. que você não falou. A gente não falou das maquiadoras, que são pessoas importantíssimas na nossa vida, entendeu? E de toda uma equipe técnica que, na verdade, seguram esse programa junto com as apresentadoras. Não Só são, de não? trazer Verdade, os 11 câmeras entrevistados. maravilhosos, o Nossa, iluminador, mãe. que eu brigava sempre com ele, porque eu achava que ele me deixava cheia de ruga, que ele podia melhorar aquela Claro, mas luz. sempre pode hoje em dia, então, com essas coisas digitais. a gente Pode quando eles querem, que eu também peço muito isso. Mas, ô, Vera, eu Mas tenho quando eles querem, são maravilhosos. tem uma Fazem milagre. história ótima aqui. Desculpa, Carla, te interromper. Não, pode falar, Lili. Eu tenho uma história ótima aqui. Eu fiquei grávida do meu terceiro filho, o Vitor, aqui, né? E o Vitor, e na hora, me deu muita vontade de comer gelo. Eu tinha uma ansiedade de gelo na hora do programa. Tinha uma pessoa aqui que eu não me lembro agora o nome, um técnico, que ele ia no bar, no botequim, quebrava o gelo todinho, picava, pegava um pano de prato, machucava o gelo, e eu passava o programa todo comendo gelo aqui. Ah, que fofo. Olha Eu a me equipe, separei, né? fiquei muito mal, né, durante o programa. E eu tive uma gastrite horrível, precisava tomar leite. E eles iam buscar leite no botequim 2 vezes durante o programa. Eu escondia na bancadinha assim e ficava tomando leite. E graças a eles, sempre gentis, sempre prontos a ajudar a gente, sabe? A ver se a gente estava bonitinho, se o cabelo estava bom. Estavam sempre dando uma opinião. Muito legal. Desculpa, eu te interrompi lá atrás, mas eu queria ouvir a história do Saturnino, que eu sabia que ela era um pouquinho mais longa. Conta aí. Não, negócio de se fumar, que a Lúcia falou que a Glória Pérez fumava. Pires, eu que confundi ela. É que o Saturnino, a gente mudava quando ele veio Sem Censura, nós tivemos que fazer 7 blocos de programa. O programa tinha 2 horas e meia. Mas ele veio declarar a falência do Rio aqui no programa. Ah, foi aqui que ele fez aquela ele famosa escolheu. frase? Porque o negócio é o seguinte, Vera, naquela altura só se viu Sem Censura. As pessoas botavam o elevador, desculpa, as pessoas botavam televisão nos playgrounds. O Carlos Drummond de Andrade, João Saldanha, eles citavam o programa. Carlos Drummond escreveu uma crônica. Olha, Fernando Lara Rezende também. Fernando Sabino, Milor Fernandes, tem gente até que nem lembra desses nomes. Eles eram fiéis a telespectadores do programa. Isso era o Brasil inteiro. Ora, um político que vai declarar a falência do Rio. Ele assinou às 11 da manhã. Ele vai dizer isso aonde? Tem que ser no programa de maior audiência. E ele veio para cá fumando, eu me lembrei porque a Lúcia falou de cigarro, já era Mário Morel, limpando o cinzeiro dele, e aí ele dizia, pede intervalo.
quarto bloco, quinto bloco. Ele saiu daqui tarde. Porque nessa altura, hoje em dia, você dizer que o Rio está falido é mole. Mas há 30 anos atrás... Não, e foi uma você época falar que a fez um cidade do Rio efeito. de Janeiro faliu, a gente não tinha essa noção de falência, a gente não tinha constituinte, a gente não tinha noção de nada. O CPF era um papel, um cartãozinho que a gente guardava no fundo da gaveta. Mas você há de convir que tinha muito mais política. Política foi desaparecendo um pouquinho de Sem Censura, não foi não, Eliane? Você acha? Não era bem política. A gente não faz. Eu nunca fiz política no sentido. No bom sentido. Pela situação, né? Pela situação, é uma televisão educativa. Uma televisão pública. Uma televisão pública. Então, tem todo esse contexto onde a política se acomoda de modos diferentes. Tem que se perceber também que na bancada do Sem Censura nós tínhamos políticos. Passaram por aqui. A gente acabou de falar do Álvaro Vale, Arthur da Távola, Eloneide Studart, Júlio Lopes também. o Júlio Lopes. Mas o Lopes foi depois que ele Mas veio. havia aqui um depois. revezamento de figuras públicas e politicamente ativas na bancada do Sem Que Censura. ajudaram, né? ajudaram muito. Quando vem um Com cantor certeza. aqui, o cantor falando que ia montar uma casa de show na garagem da casa dele. Aí eu falei assim, que coisa, uma casa de show, é? Ele falou assim, não, porque eu tenho dinheiro, eu faço do meu dinheiro o que eu quero. Agora, 30 anos atrás, Álvaro Vale, que era o nosso debatedor, pena que ele já morreu, que lamentável, porque era um político, é o que você está dizendo, e era nosso debatedor. Ele virou e disse assim, escuta aqui, rapaz, você não pode fazer com seu dinheiro o que você quiser. Você não pode nem ganhar como você quer, nem gastar como você quer. Agora, era uma coisa nova, porque a gente não tinha CPF. Hoje em dia, você vai comprar pão, a pessoa fala CPF, aí você cororó, cororó, cororó. Não tinha, aí ele falou... Éramos cidadãos recentes, digamos assim, não né? tinha constituinte. Aí Álvaro Vale falou uma palavra, Receita Federal. A gente nunca tinha ouvido falar. A gente tinha programa de imposto de renda aqui sempre. É verdade, é verdade. Ensinava a fazer Prestação de- imposto. Aliás, Esse negócio do serviço público. Não, o Vera. Nina Ribeiro falava muito em defesa do consumidor. Isso. Também, Isso. muito. Nina Gente, Ribeiro. eu fiz, fui... Como é aquela do Sarney? Era As Fiscal. fiscais do Sarney. Menina, A gente me arrependi fechou o tanto. supermercado Você foi aqui. fiscal do Sarney? Não. Fiscal do Nossa. Sarney, mas aquela ali, sabe? Ardorosa. Eu também fui aqui no Sem Completamente. Censura. E a gente fazia toda quarta-feira, vinha o seu Vidinha. E Seu eu conheci, Vidinha, eu vi comigo Ele também. sabia tudo sobre defesa do consumidor. Então ele falava na quarta-feira. Sempre temos sobre personagens. esquecido o Fala, nome Eliane. dele. Não, eu queria dizer uma coisa que eu acho importante Sem Censura. A gente recebia pessoas da comunidade também, pessoas muito simples. O Sem Censura prestava muito serviço também. Sempre O prestou. Anônimo estava presente. muito. Por exemplo, o Jaque Bel me lembrou ontem de uma figura que nós entrevistamos, que era um rapaz chamado Macula. O menino era gandula do Bangu. E é até interessante que meu filho acabou jogando no Bangu um período, meu filho mais novo. Mas o Macula era gandula. E o Macula ficava pegando bola, levava um dinheirinho ali e tal, não sei o quê. E aí ele comia com aquele dinheiro que ele ganhava dos jogadores, ele comia arroz com ovo, que era o que dava para ele comer junto com a avó, que eles moravam juntos, né? E aí um belo dia faltou um jogador e o Macula entrou e se tornou campeão e virou. Foi levado com honras, glórias, eu não sei se as pessoas lembram, mas foi levado para o Vasco. Então, esse menino veio contar essa história aqui e todas as pessoas se emocionaram. Então, eu acho que Sem Censura teve esse papel também fundamental Choramos de resgatar. muito aqui também. Direto. Mercedes Sosa cantando, chorava todo mundo em casa aqui, todo mundo. Um menino que perdeu o braço. Alguém lembra disso? O menino perdeu o braço, o menino era um garotinho. Não foi na máquina? Máquina de da cortar máquina carne. de piar Ai, carne que do horror. pai? E que o menino veio para cá? E aí Me pediu um lembro. braço, uma prótese. E o dia que ele conseguiu a prótese, ele veio e de surpresa o Morel não me avisou. E menino, abrimos o cenário para ele entrar, o menino entrou dizendo que tinha conseguido a classe. Eu chorava, mas eu chorava. E aí você chora todo mundo. Você pensa que é só você, não. Chora todo mundo. Existia também, eu não sei se vocês se lembram, talvez seja uma falsa lembrança, de uma preocupação com o fato do dia, com estar sempre antenado com o que estava acontecendo. Era um programa quente nesse sentido.
Entendeu? O que que tá na... Eu me lembro do Morel sempre muito preocupado. Com factual, né? Isso tem que entrar. Manchete de jornal. Manchete de jornal. Existia isso de uma forma... Tinha uma reunião de pauta, né? O Morel chamava, né, para as reuniões e onde se falava das coisas. Eu acredito que eu concordo com o que a Lúcia diz. A execução do programa se deve a uma concepção da direção do Morel, né? Eu tenho muito prazer, eu sou professora... Mas a direção é fundamental, ela dá o tom. Ele dá o tom, ele dava o Sabe? tom. E quando a gente saía do tom, ele vinha às vezes aqui, saía Ele da brigava mesa com de as corte pessoas. e vinha aqui brigar com a gente, para a gente voltar ao tom. Olha, eu me lembro que Né? no início do Sem Censura, quando eu peguei, não tinha teleprompter. Ele Era- escrevia era- um papel Era aqui, Era né? dália, né? Era e punha na dália. câmera. Chamava Não, dália. ele punha um Não era papel na dália, nem câmera dália. escrito intervalo. Era Não, isso. não. Agora, o diretor tem Carla que... não pegou o Morel. O Morel Nem eu peguei, eu no peguei o Iglesias. jornalismo. Ah, vocês dois Ele não chegou a deram. participar de alguns programas no jornalismo, que eu participei já de vários programas da casa, né? Do Observatório da Imprensa, Repórter Brasil, depois Repórter Rio, vários. E o Morel, eventualmente, estava em algum deles. Então, nós trabalhamos juntos nesses outros programas do jornalismo. É verdade, Carla, porque você tem essa característica, como nós que não fomos exclusivos apresentadores sem censura, de ter participado de todos os programas da casa. Verdade, conheço todos. Comecei no estádio. Repórter Brasil, Repórter Rio, Repórter isso, aquilo, Observatório, o Internacional com Boiunga, também Isso. o Espaço Internacional. Então, E é ótimo, né? Porque a gente vai conhecendo as pessoas e É conhecendo verdade. os assuntos. Inclusive o Sem Censura. Inclusive o sem censura. Agora, nas o Morel, férias da Leda, bom ele lembrar. tinha um pouco de ciúmes da gente, né? Ele tinha, às vezes, época do Avancínio, época... Eu trabalhei com o Avancínio. Eu também trabalhei com O Avancínio dirigiu com Sem Avancínio. Censura? Dirigiu o Não. Salto para o Não, Futuro. dirigiu a casa, inclusive os programas da casa. O próprio Fernando Barbosa Lima, com Sábado Aberto, que eu tinha um quadro. E o Morel, e aí vinham falar com o Morel. Morel, a Eliana pode gravar? Aí ele vinha falar, olha, estão chamando você para gravar. Eu já não estou gostando muito disso. Vai queimar a sua imagem. Eu digo, Morel. Ele achava isso. Ele achava, É ciumento vai pra queimar a sua- caramba. Muito, Na profundamente verdade, então, ciumento. nós tivemos pouquíssimos diretores, porque teve Paulinho Palace, nesse momento que você entra, imediatamente Morel pega e não larga mais. Não, eu peguei o Iglesias também. Depois também tem peguei Geraldo, Iglesias. entendeu? Geraldo E do Iglesias. Geraldo, aí quando Leda vem, Leda aí já pega umas diretoras e ela acaba sendo a editora-chefe mesmo do jornal. Agora, Vera, Esse negócio de dizer que o diretor realmente é uma pessoa fundamental no programa como esse, que ele é que vê o programa. Agora, tem horas que tem que ficar muito atento, porque quando a gente entra numa roubada, roubada é uma coisa coletiva. Uma vez chamaram aqui o Ronald Biggs, para quem não sabe, foi o maior ladrão das histórias dos ladrões do planeta Terra. assaltou o trem pagador, né, lá em Londres. Esse cara roubou, nos anos 60, 3 milhões de libras físicas. Não cabe nesse estúdio. Seria hoje uma lava-jato física. Mas Não em aquela termos coisa. de Brasil, ele é fichinha. Bom, aí ele... mas era... Aliás, que nunca apareceu. Vem Foi um caso o cara emblemático pra cá, dele, né? vem o cara pra cá, vendendo camiseta, lançando disco, parará. Teve um E filme no aí- Brasil, né? E ele tinha um olho verde, e era mais Era fortão, bonitão. Era inglês, Aí, né, Lúcia? Aí perguntei, cadê o dinheiro? Os moreninhos são mais Aí interessantes. perguntei para ele, cadê o dinheiro? Ah, não sei, cadê o dinheiro? Falava assim. E todo mundo querendo saber do dinheiro. Ele foi preso. Aí ele disse assim, fugi da prisão em Londres, Vera. E todo mundo, que maravilha! Fugiu. Aí ele fugiu, foi para Paris, fez uma plástica. Quando ele contou da plástica, o Brasil inteiro, que bacana, fez uma plástica. E foi para onde? Foi para a Austrália. E depois, aí me viram, aí eu fugi para o Brasil. Aí cheguei aqui, ele foi sequestrado por bandidos para pegarem resgate com o governo inglês. Minha filha... Foi a maior confusão, eu me lembro desse Quanto caso. mais sim. ele contava, mais a gente torcia por ele. Oba! Aí Bahia, A gente fulana gosta de de torcer Salvador, bandido, né? que Nossa, bacana. E todo mundo torcendo por ele, porque pelas aventuras. Uma bela hora era o Morel. E o Morel adorando. E torcendo também, porque as aventuras... A gente tem a tendência de torcer.
Aí o Morel disse, desenrola, isto é um bandido. Aí a gente teve que desenrolar, mas quando a gente desenrolou, já era o Brasil inteiro. Estou com você, Biggs, sabe? Grande, as pessoas apaixonadas. E nós aqui na TV Educativa, entrando, contradizendo os nossos princípios. Exatamente. O camarada veio dar uma entrevista, ele era um corretor de imóveis, não lembro o que ele era, não. Era mais ou menos um anônimo. Deu entrevista. Quando acabou a entrevista, o oficial de justiça estava esperando lá no corte. O oficial de justiça queria entrar durante o programa e tirar ele. Mas o Morel não deixou, segurou o cara lá no corte e acabou o programa, ele entrou e nheco. O cara não pagava pensão à mulher. Prisão. E botou a cara na televisão, né? A mulher Aí veio viu. aqui e apanhou. Você nunca pôs isso em papel, não, Lúcia? Porque você tem histórias muito boas. tem Você coisas ficou fantásticas, 10 anos aqui. Tem uma história fantástica. Lenny Dale veio para cá cheirado. Lenny Dale pulava, dava pulos nesse estúdio, deitava no chão, sabe? E senta aí, Lenny, fica quieto, não ficava. Uma coisa, muita coisa. Eu tenho uma história com muita você, eu como debatedora da Evora Pagão, você acabou de falar agora, que no intervalo ela te xingava. Quando saía do ar o programa, Essa ela te ótima. xingava. Deixa eu contar rapidinho. Ah, Eu vi xingava mesmo. para quem não sabe, mas é uma vedete que andava nua na sua... Enrolada na maior cobra. parte Da das vezes- cobra. Não, isso é Não, Luz da Del cobra é Fuego. Luz Del Luz Del Fuego. Fuego. Luz Del Fuego. Ela andava nua. E ela veio para o programa... Pelada. Não, veio vestidinha, já numa senhora. E aí a produção fez o texto de abertura, eu comecei a ler e dizer, eu vi no Pagã, a vedete fez sucesso nos anos 50. Pra quê? Mal eu falei isso, ela estava sentada assim do lado de cá, ela começou. Isso é mentira. Não é anos 50, anos 60. E não pode ser isso, corrige isso. E eu continuando a ler. Só que eu tenho, né, meu sangue ferve, mas eu aprendi a segurar, controlar, ficar quieta, Lúcia, segue em frente. Aí ela resolveu dizer o seguinte, você é muito feia. E mulher feia é assim mesmo. Não pode ver mulher bonita, que era ela, e implica. Menina, e eu... A gente tem que ouvir cada coisa. Bonita, Não, e xingava. E falou nomes horrorosos também. Ah, não, Eu sentada aqui do xingando. lado, eu ouvindo O xingando. Ronaldo Bosco, ele sentado do lado dela, o Ronaldo Bosco tentava botar pano esquerdo, não conseguiu. Aí o Morel disse, a gente não pode ficar com ela 3 horas nesse programa. Então, vamos dar um jeitinho dela sair. Ela trouxe uma pilha de livros, e aí o Morel disse para mim, Lúcia, faz a vontade dela. Abra o livro tal na página 238. Abri. Leia o parágrafo X, aí eu li. Pronto, ótimo. Agora a senhora vai. Não, mais um livro. Aí lemos os livros que ela quis, aí ela então foi embora e tudo sossegou. Agora Você sabe vamos que falar essa história de bem, livro... porque falar um pouquinho bem, porque senão... Da produção, né, gente? Porque a produção conseguir 10 convidados por Todo Dia, dia. não é O que era brincadeira. uma Não é loucura, brincadeira. uma Não é loucura. brincadeira. Desejem-me Helena sorte, Descia. desejem-me sorte. Maria Helena Maria Helena Maria Helena Descia. Ana Regina. Ana Regina, maravilhosa, Maravilhosas. as duas. Agora, a gente chegou a um ponto que eu achava muito legal, é o seguinte, as pessoas queriam muito vir ao programa. Então, claro que elas ligavam, faziam aquele trabalho todo de chamar e tudo mais. Elas Mas tinha pediam. fila de gente para chamar, porque artista na Globo ia lançar novela e tudo, eles não queriam aparecer no Jornal da Globo, eles queriam aparecer no Sem Censura. É verdade. O pessoal ia lançar peça de teatro, queria vir para cá. Porque o Sem Censura tinha um espaço maior, né? Muito maior, falar com mais tranquilidade, Vera não de tinha Figueiredo censura. invadiu o programa. Vera de Figueiredo, que está aí, Cineasta. viva, maravilhosa. Cineasta, arquiteta. Um dia eu estou aqui apresentando Sem Censura, a Vera entra, pega uma cadeira. Não, estou em casa assistindo, porque esse negócio da Avenida Brasil, eu tenho interesse, ela falando. Aí pegou como se fosse aquela cadeira. Aí, Morel, o que está acontecendo? Aí, quando filmar, para mostrar para o Morel, que esta mulher está fazendo aí? Eu dizia, Vera, por favor, não pode, querida, você não pode entrar. Posso? Eu posso entrar? Aí ela disse, eu sou cineasta, sou arquiteta, sou premiada. Muito engraçado. Agora, Era uma época, Vera, em que a gente entrava nos lugares, não tinha catraca. Ninguém perguntava. Não, mas o lugar de imprensa sempre foi complicadinho, Gilce. Sim, mas ela entrou. Entra uma mulher. Não, ela entrou. Não, já aconteceu aqui de receber um cara que me assediava na porta, mandava flores, essas coisas. E ele entrou. Ele entrou.
E aí você chega a ficar com medo. olha, É bem você sabe perigoso, porque a pessoa nessa pública, altura, né? Você sabe que eu aqui na TVE, saindo do Sem Censura grávida, uma moça que era uma fã minha, me agarrou na porta. Todo dia ela queria falar Isso. comigo, queria falar comigo. E Isso, eu morro de medo. ela pegou na minha vagina, ela fez assim, direto, com a Pôs mão. a mão em tudo. você. Não, passou a mão direto. E eu fiquei assim, em estado de choque. Primeiro, porque eu estava grávida. Segundo, porque era um fetiche, né? Inesperado. muito esquisito. Mas a Lúcia estava falando dessa coisa da leitura e me lembrou um convidado que a produção trouxe, era um homem muito inteligente, preparado, trouxe um livro maravilhoso, científico. Aí eu comecei a entrevista, apresentei o senhor e falei assim, sobre o que é o seu livro? Digamos que fosse essa pergunta. Sobre o que é o seu livro? Ele falou assim, o meu livro é o seguinte. Aí abriu no prefácio. E foi eu vou ler. ler. Aí eu falei assim, Entendi não, mas o tudo senhor não aqui. prefere que a gente converse, cada um faça uma pergunta, fica melhor, porque o livro é muito grande, o senhor teve muito trabalho. Eu quero ler, a senhora vai me impedir? Aí eu falei, bom... Aí o Iglesias falou assim, então tá bom, vou dar o tempo dele todinho para ele ler. Aí ele leu o prefácio, acabou. Tá bom, muito obrigada. Eu tenho uma história ótima. Seguinte, me avisaram um dia, quando eu cheguei aqui também, sempre me avisam antes, me chamam para avisar antes essa história, nós todos, né? Hoje vem um índio mandado de Brasília. Era o Juruna? Não, não era. O Juruna já existia, né? Mas o índio é. Falei, mas o que eu vou perguntar para o índio? Não, ele vem, deixa ele falar o que ele quiser, ele está falando o seguinte, porque ele está indo para lá, para a Câmara dos Deputados e tudo, dizendo que o homem branco só foi para as aldeias para acabar com os índios, aquela história que a gente já conhecia, tá bom. Aí chegou o homem vestido, né, de sandália, mas vestido, com cocar na cabeça, chegou na porta, assim, na entrada, e fez um sinal para mim, assim, que não. Antes de começar o programa, eu estava sentada, começando a me arrumar e tudo, aí veio uma das moças e falou assim, olha, ele mandou dizer que ele está hospedado no Hotel Glória, porque ele veio ontem, está no Glória hoje, vai embora amanhã. Mas que ele só entra no programa se ele ficar mais uma semana no Glória. Eu falei, mas não, mais uma semana. Porque ele está gostando muito do hotel, ele não quer ir embora, não. Aí eu falei, fala com o Morel. Fala com o Morel. Aí o Morel, como? Foi lá? O índio só entra se ficar uma semana no Glória. Eu falei, e agora, o que a gente faz? O Morel, deixa ele uma semana no Glória. Aquela história, porque o índio estava ali, vindo de Brasília, para ser bom. Aí o índio sentou... Esperto assim. Mas o índio era um cão. Aí ele sentou perto e começou a falar. Pois é, que o homem branco atrapalhou tudo. Aí eu falei para ele assim... Se vingou do homem branco. Aí eu falei assim, você está lá no Hotel Glória? Tô. Está gostando? Tô. Eu falei, do homem branco que fez aquele hotel. Ele falou, Aí eu falei assim, o que você gosta lá? Eu gosto da comida. Eu falei, comida de homem branco. Você pode passar mal. Você ficou implicando com o Fui cara. implicar com ele. Falei, depois dele dizer isso. E aí... Eu estou tomando caipirinha, eu falei, de homem branco. Aí eu lembrei e falei assim, e você está com um relógio de homem branco? Ele falou, aliás, ganhei, mas se alguém quiser comprar aqui, estou vendendo. O índio era um trambiqueiro. O índio, no final, tudo que ele dizia do homem branco que ele falava contra, era tudo que ele estava usando. É tudo uma tentativa de... Abriu uma bolsinha, tirava remédio. Eu falei, mas remédio, você não trouxe umas ervas? Eu falei com ele, não, remédio. No final, aquela história. E eu fiquei muito mal, porque eu fiquei muito zangada com a história, e eu tratei o índio mal, na verdade. Eu não tratei ele como eles esperavam que eu tratasse. No dia seguinte, minha filha, eu saio na rua, pessoal, você é uma estúpida, hein? Coitado do índio. Todo mundo que eu passava me xingava porque eu tinha tratado mal o índio. Você está me dando uma boa lição. Não serei nem um pouco se vier o índio com ninguém. Se o índio vier, deixa ele falar. O índio muito mal, coitado do índio. Eu passei a ser a megera do índio há um bom tempo. Que absurdo. Aliás, eu queria também lembrar uma coisa que a gente não falou, mas que todas nós sabemos, que é a preparação dos debatedores e das apresentadoras, que é feito pelos redatores, pelos pesquisadores da equipe, e que a gente recebe sobre cada convidado, eu espero que isso tenha feito... Não, era isso, né? Ajuda. A gente recebe um briefing de cada convidado e a gente sabe com quem a gente está falando, e essas coisas são muito importantes para a gente não dar gafes no ar, perguntar... O senhor está aqui por causa da sua peça? Não. Eu vim aqui por causa da música. Entendeu? E você está sempre tendo que saber. E são 10 convidados, ou agora que sejam 5, é sempre muito complicado. A gente vai para mais um intervalo. No próximo, é o último, a gente vai falar do futuro.